Salve, salve galera, voltamos então para mais um vídeo aí falando sobre o uso dos adjetivos. Então eu tenho o adjetivo superlativo, ele pode ser absoluto, certo? Que é quando expressa por meio de advérbios, muito, extremamente, né? E excepcionalmente, excepcionalmente, né? E etc. Antepostos ao adjetivo, a gente falou ainda agorinha sobre eles, né? Então quando eu falo este endereço é muito fácil, eu tenho superlativo absoluto analítico. Percebe por que analítico, né? Porque eu tenho a junção de um advérbio mais um adjetivo. Toda vez que eu tenho a junção de um advérbio mais um adjetivo, eu tenho, né, a situação analítica, certo? Agora percebes que eu quero sintetizar esse superlativo. Então, o analítico muito fácil, eu vou sintetizar. Facílio. Tudo que é muito fácil é o quê? Facílio. Então, aí eu tenho o superlativo absoluto sintético. Nós temos aqui também a relação de comparação, né? Ocorre quando a qualidade de um ser é intensificada em relação ao conjunto de seres. Então, esta relação ela pode ser de superioridade ou inferioridade. Esta prova é mais fácil que eu já vi, né? Então, percebe que aí eu tenho um superlativo relativo de superioridade. Agora, quando eu falo esta prova é a menos fácil que eu já vi, eu tenho um superlativo relativo de inferioridade, Percebe que é fácil. Basta saber que é superioridade e inferioridade se algo estiver sendo superior ao outro. E basta saber que é inferioridade se algo está sendo inferior ao outro. E aí, o grau superlativo relativo, sempre ele vai exprimir uma comparação entre dois seres. E só temos esses dois. Nesse caso do relativo, a superioridade e a inferioridade. E o superlativo absoluto, sintético, percebe que a gente estava falando do relativo, agora a gente está falando do absoluto. Ele é feito por um acréscimo de sufixos superlativos, íssimo, ílimo e érrimo, não? Toda vez que eu tiver esses acréscimos, eu posso dizer, caracterizar ali como superlativo absoluto sintético. E aí a gente tem as nossas questões. Então vamos resolver logo a primeira questão. Eu tenho aí um outdoor, né, que diz paciente no trânsito ou paciente no hospital, e ele diz assim na primeira questão: julgue certo ou errado. Pode-se afirmar que a palavra paciente expressa Pode-se afirmar que a palavra paciente expressa em paciente no hospital exerce função de adjetivo. Vamos ver? Olha lá, pode-se afirmar que a palavra paciente, vamos ver lá, expressa em paciente no hospital exerce função de adjetivo. Errado. Por quê? Porque quando eu falo paciente no hospital, eu não estou colocando o paciente ali como uma característica, e sim como ser. Se eu estou denominando alguém de paciente, ele é um substantivo, não é um adjetivo. Aonde estaria certo denominar como adjetivo seria na primeira, onde ele diz assim, paciente no trânsito, ou seja, a forma como você tem que se adequar ao trânsito, ou seja, ser paciente é uma característica. Na primeira ele é um adjetivo, na segunda ele é um substantivo. Então, resposta errada na nossa primeira questão. Na segunda, da 6 Gran Rio, ele diz o seguinte: assinale a oração em que o termo cego é um adjetivo. Lembrando que para que cego seja um adjetivo, ele tem que estar caracterizando o substantivo. Então vamos ver. Na letra A, os cegos habitantes de um mundo esquemático sabem onde ir. Ó, os cegos, toda vez que eu tenho um artigo antes de uma palavra, ela vira um substantivo. Cego na letra A é um substantivo. O cego de Ipanema representava naquele momento todas as alegorias da noite escura da alma. O cego, cego também é um substantivo, porque eu tenho um artigo antes dele. Vamos para a letra C, lembrando que ele quer um adjetivo. Todos os cálculos do cego se desfaziam na turbulência do álcool. Olha, todos os cálculos do cego, Não, cego aí é o nome que eu dou para uma determinada pessoa. Não é aí uma característica, correto? Naquele instante era só um pobre cego, né? Um pobre cego também aí é o nome que eu estou dando para alguém. E pobre é uma característica do cego. Então, não é a letra D. Agora, a letra E diz assim: a terra da Terra, que é um globo cego. Perfeito. Cego é uma característica do globo. Então, cego na letra E está com uma função de adjetivo. Então, a resposta correta da nossa segunda questão é a letra E. Vamos para a terceira. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos adjetivos destacados nas frases. Então vamos lá. Carolina comprou para a mãe um vestido amarelo claro. Ela estava feliz porque foi aprovada, né, no vestibular. A torcida ficou feliz pela conquista do título. O mineiro Carlos Drummond de Andrade é considerado um dos maiores poetas brasileiros. E a menina bonita colocou um laço de fita no cabelo e foi para a escola. Então vamos ver lá a primeira. Carolina comprou para a mãe um vestido amarelo claro, né? Percebe que eu tenho o quê?
dois adjetivos. Se eu tenho dois adjetivos, eu tenho adjetivo composto. Então já elimina a A e a B. Ficamos com a C e a D. Segunda questão. Ele estava feliz porque foi aprovado no vestibular. Feliz, né? Eu tenho o quê? Um adjetivo. Se eu tenho só um, né? Eu vou dizer que feliz é o quê? Um adjetivo o quê? Primitivo, né? É o primeiro adjetivo que surgiu. Correto? Perfeito. Vamos para a terceira. A torcida ficou feliz pela conquista do título. Mesma coisa, feliz também assume uma função de adjetivo primitivo. Agora, quando ele fala, o mineiro Carlos Drummond de Andrade é considerado um dos maiores poetas brasileiros, aí é o adjetivo pátrio porque diz a nacionalidade do poeta. Então, composto, primitivo e adjetivo pátrio. E a última, a menina bonita colocou um laço de fita no cabelo e foi para a escola. A menina bonita, percebe que bonita assume uma qualidade biforme, porque eu posso dizer bonito e bonita. Bonito e bonita. Se tem apresentado dois gêneros, é um adjetivo biforme. Então, a resposta correta da nossa terceira questão é a letra C. E a quarta e última questão, ele diz o seguinte: há situações em que o adjetivo muda de sentido caso seja colocado antes ou depois do substantivo. Então ele quer, né, que a gente leia o que está escrito aí e diga o seguinte: qual o significado da primeira e da segunda ocorrência das palavras pobres no texto acima. Então quando ele fala, lá se vão os pobres meninos, né, pobres meninos, aí está numa situação de dignos o quê? De compaixão, pobres meninos, dignos de compaixão, né? Pelas ruas da cidade. E meninos pobres é uma pessoa pobre, que não tem recursos, ou seja, desprovida de recursos. Então, quando ele fala lá se vão os pobres meninos, dignos de compaixão, e meninos pobres é desprovido de recursos. Então, a resposta correta da nossa quarta questão é a letra D. Então, a gente fica por aqui, certo? E a gente se vê numa próxima oportunidade dando seguimento aí às classes gramaticais. Um grande abraço, valeu!